É bom cantar, não é? Vamos ver se a gente conseguiu lembrar o salmo, né? É tão bonito, né? Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Não pelo meu amor, não porque eu sou bom, não porque eu mereço. A palavra insiste na revelação que havia de vir. No tempo dos Salmos, a verdade plena do amor de Deus por nós, do amor gratuito de Deus, ela começava a revelar-se por meio dos profetas, por meio dos salmistas e da palavra. A verdade que é plenamente revelada em Cristo, o amor que nos antecede. Na devoção pessoal dos padres, quando terminamos de proclamar o Evangelho, nós dizemos interiormente aquilo que eu digo exteriormente. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos, não pela minha penitência, outra vez, não porque eu paguei a minha dívida, mas pelas palavras do Santo Evangelho. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. A graça imerecida de Deus, o amor absolutamente gratuito é derramado sobre nós, como diz São Paulo. O dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Não sobre alguns, sobre todos. A graça de Deus derrama-se sobre a humanidade inteira, e esse é o grande mistério. Se a desgraça, ela espalhou-se na humanidade, contagiou todo o gênero humano por meio de Adão, de São Paulo, a graça superabundante de Deus, que não pode sequer ser comparado àquilo que aconteceu no passado. Aliás, é o contrário. O pecado de Adão e a desgraça não podem ser comparados à graça que Deus nos deu em Cristo Jesus. Este movimento que ouvimos muito claramente no tempo da Páscoa fala tanto a nós. Nós que pecamos, que em Adão pecamos, mas que também nós participamos pelas nossas atitudes. Apesar de sermos livres do pecado original no nosso batismo, continuamos nas nossas vidas, cedendo tantas vezes ao egoísmo, às tentações, e pecamos. Mas aquilo que nos colocava inferiores ao que fomos criados para ser, menores, e que fora restaurado em Cristo, pela sua morte e ressurreição, o dom gratuito de Deus, a morte que restaurou as nossas vidas, que perdoou os nossos pecados, que se antecedeu a nós, antecipou-se a nós, Ele morreu antes que pudéssemos ter pecado por nós, para nos perdoar, doando-se por nós, não somente nos restaurou ao estado anterior da queda de Adão e Eva, mas nos elevou. São Paulo chega a dizer: se ressuscitastes com Cristo, nós com Ele já ressuscitamos. E o centro da nossa vida e da nossa fé, que celebramos todos os domingos, a nossa Páscoa dominical, a ressurreição de Cristo, já nos atinge. Daqui a pouco nós vamos professar a nossa fé. Nós cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Olha só o que nós dizemos, às vezes, até mesmo inconscientes. A ressurreição é o centro da nossa vida. A morte, esta vida, ela não é o fim. Nós cremos numa vida que vai além de tudo. Ele conquistou para nós a vida que não tem fim. Nós fomos curados do nosso pecado, mas fomos depois elevados por Ele. Quando nele a nossa humanidade é ressuscitada, quando em Cristo a nossa humanidade é dentro dos céus, todo o mistério que celebramos no tempo da Páscoa, a ascensão de Cristo aos céus, e no último dia a vinda do Espírito, o próprio Deus, a graça derramada, superabundante,
imerecida, absolutamente gratuita, que nos é dada e nos eleva. E nós nem sabemos o que fazer com isso. É um amor que nos constrange porque nós não sabemos, nós não merecemos, mas que nos impele a viver de acordo com essa vocação. Pois Ele se une a nós, o Espírito Santo faz parte das nossas vidas e compreendemos quem somos. E não é possível que ignoremos, apesar de podermos fazê-lo, porque Ele nos faz cada vez mais livres para escolher se vamos ou não. Na Sagrada Eucaristia celebramos este amor que nos chama, que nos envia, que deseja transformar nossas vidas, se nós dizemos sim. Nós que vivemos neste corpo mortal, nós que vivemos rodeados de tantos medos, de tantas frustrações, das nossas próprias limitações, que às vezes nos impedem de perdoar as mínimas falhas, nós que perdemos a paciência no trânsito, nós que perdemos a paciência com as crianças, com a esposa, com o marido, com os nossos pais, os mais velhos, nós que temos tanto medo, nós somos chamados a compreender que o amor supera tudo isso e nos chama a viver plenamente na graça e a confiar absolutamente, como fez Jeremias. Quando tudo ao seu redor, como vimos na primeira leitura, até mesmo os amigos o abandonaram, quando todos queriam que ele caísse, quando Deus o enviava numa missão ingrata, quando ele mesmo, Jeremias, ele reclama com Deus, ele diz o que está acontecendo, mas ele compreende o chamado de Deus e que Deus está com ele e o chama a uma confiança absoluta. Em meio às provas da vida, as dores, a doença, as perdas pelas quais passamos, e nós imigrantes sabemos quão difícil é atender alguém que está longe, quão difícil é entrar num carro para trabalhar honestamente, ter medo. A nós, Jesus se dirige 3 vezes hoje. Esse é o Evangelho, é parte do discurso de Jesus que envia os apóstolos. Ele os chama pelo nome, como ouvimos a semana passada, e ele envia os apóstolos. E 3 vezes ele diz: não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Até o cabelo da vossa cabeça está cantado, os cabelos. Vós não valeis mais do que muitos pardais. Não tenhais medo. Que o Senhor nos ajude a termos a coragem de ser seus discípulos, de amar como Ele, de perdoar como Ele, de olhar além das aparências, de dar uma segunda chance, de levantar o caído mesmo que ele seja o nosso inimigo, de compreender que o sangue derramado na cruz é a nossa reconciliação com todos, pois a graça de São Paulo foi derramada em abundância sobre todos. Hoje o Senhor nos envia. No tempo comum nós caminhamos seguindo os passos de Jesus. Somos eleitos, chamados pelo nome, imperfeitos como somos, cheios de pecados, de problemas, de dificuldades, de limitações que são próprias de cada um de nós. E mesmo assim, o Senhor insiste em nos chamar pelo nome, dando-nos a liberdade de abraçar esta missão ou de negarmos. Mas Ele continua insistindo e nos enviando ao mundo que é tão ameaçador e nos dizendo: não tenhais medo. A nossa missão neste mundo não é conquistar riquezas, poder, seguranças. Tudo passa. E é preciso que na nossa oração, na nossa vida, nas nossas famílias, acordemos do sono que nos entorpece como uma droga e que nos faz pensar que nascemos para aqui ficar. Nós nascemos para este mundo transformar,
para anunciarmos o céu que virá. E o Senhor nos chama. Na nossa humanidade frágil, pensamos nessa Eucaristia, que possamos experimentar a ressurreição da nossa carne, da nossa vida, da nossa história, do nosso trabalho, das nossas famílias. Que o Senhor nos ajude e a sua graça superabundante, absolutamente gratuita, encha nossos corações. Nos ajude a compreender que somos chamados a amar-nos uns aos outros e a levar o amor que nos transforma e nos transborda ao mundo que tem sede e fome de Deus. Amém. Em pé fiquemos e juntos professamos.